Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz estejam com todos. Muito obrigado de estar junto com vocês, a Igreja do Rio de Janeiro, em Campinho. Obrigado, meu amigo Jefferson, pelo convite. Obrigado de todo o coração. Eu saúdo a cada um de vocês e quem sabe eu gostaria muito de conhecê-los pessoalmente, face a face, para compartilhar essa comunhão, esse amor fraternal uns aos outros. E é tão bom, meus irmãos, porque isso nos traz muita alegria para fortalecer a nossa fé quando estamos em comunhão uns com os outros. Então, eu saúdo a todos, eu, minha esposa, minha filha, aqui do Ceará, em Fortaleza. Apesar que eu sou lá de Manaus, mas eu estou morando aqui muitos anos, aqui no Ceará. Mas eu espero um dia conhecê-los pessoalmente para mais e mais fortalecer a nossa comunhão uns com os outros. Muito obrigado pelo convite, Jefferson, e obrigado à Igreja do Senhor aí em vocês em Campinho. Meus irmãos, o Jefferson me falou que esse ano vocês estão trabalhando com o tema superação. E é isso que vamos nos abordar nessa pregação, nessa mensagem. E o tema que eu trouxe à igreja é retroceder jamais. Repetindo, retroceder jamais. Então, abra a sua Bíblia na carta de Hebreus, no capítulo 10, Hebreus 10, e vamos nos deter a partir do versículo 35. Então, vou repetir, Hebreus 10, a partir do verso 35. É um momento difícil para a igreja. Difícil. A igreja está sendo perseguida por diversas situações. A igreja ela está escondida. A igreja ela está isolada socialmente, esse isolamento social. Muitos estão em suas casas, pela live, através da internet. E sabe, irmãos, e diante dessa situação, isso vai trazer desânimo, vai desmotivar, roubar a nossa esperança, roubar a nossa fé, não ter mais prazer em servir, perde a alegria e fatalmente muitos vão abandonar a Deus e a comunhão da igreja. Mas sabe, irmãos e minhas irmãs, o autor de Hebreus, ele vai nos ensinar a jamais abandonar a fé cristã. E quando o autor dessa carta escreveu, era um momento muito mais difícil do que o dia de hoje. Retroceder jamais. E eu tenho três razões para não retroceder, para não abandonar a fé cristã. Mas antes vamos fazer a leitura para podermos entender o texto, né? dentro do contexto. Então, no verso 35 diz assim o texto: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessidade de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. O meu justo, porém, viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
retroceder jamais. Não abandone a fé cristã. E nesse tema, nós temos 3 razões para não retroceder jamais. E a primeira razão é: não abandone a confiança. Se você percebeu, no verso 35 ele fala: portanto, não lanceis fora, ou seja, não lance fora, não abandone a vossa confiança. Irmãos e irmãs, a pergunta é que eu faço para todos nós: onde está a sua confiança? Nós já passamos por muitas dificuldades. Passamos por tribulações, provações, doenças. Você tem a sua história e eu tenho a minha história. E já passamos por muita dificuldade no passado. Ainda estamos passando, claro. Mas se você fizer uma revisão, ou se você vai fazer um filme, né, e voltar para trás, quantas vezes já fomos vencidos? Nós vencemos porque a nossa confiança estava no poder de Deus. Ainda continua, claro, está sendo ainda, com certeza. Mas o autor de Hebreus ele fala: não abandone, não lanceis fora a vossa confiança. Meus irmãos, quando nós confiamos em Deus, nós superamos, nós avançamos, nós ganhamos, nós vencemos, porque a confiança é o poder de Deus. É você confiar que tudo está nas mãos de Deus. E quantas vezes nós já vencemos? Meus irmãos e minhas irmãs, não abandone essa confiança. Confiar é você colocar nas mãos de Deus. É saber que Deus está no controle em qualquer situação, seja na alegria, seja na tristeza, mas em qualquer momento na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa congregação, em qualquer parte onde nós estivermos, meus irmãos, temos que confiar totalmente no poder de Deus, porque nós somos guardados pelo poder de Deus, como diz a carta de Pedro. Irmãos, não abandone a confiança. Onde está a sua confiança? Está na rocha? Ou a confiança está na sua força, na sua sabedoria, na sua inteligência? Se nós confiarmos na nossa sabedoria, no nosso entendimento, muito cuidado. Nós podemos nos frustrar e podemos perder totalmente. Mas se a nossa confiança seja em qualquer situação, a minha confiança é lá do alto. Se eu confiar aqui nessa terra, nesse mundo, eu vou me frustrar, eu vou ter medo, eu vou abandonar. Mas se o meu alvo está lá no alto, essa é a confiança. Uma confiança de poder, uma confiança em que homens e mulheres, biblicamente, eles alcançaram pelo poder de Deus. Onde está a sua confiança? Está na rocha em Jesus ou em você? Muito cuidado, irmãos, quando nós depositamos a confiança nesse mundo, na nossa vida. Não faça isso, mas confie totalmente no poder de Deus. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós não jogamos fora, não abandonamos essa confiança, meus irmãos, ela tem um resultado. Olha só
como diz o versículo 35, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. A igreja do Senhor, em uma das igrejas do livro de Apocalipse, fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, todos aqueles que confiam no Senhor, é como diz o salmista, são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Uma igreja que confia no poder de Deus, ela alcança a grande promessa, a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, não abandone essa confiança. Confiar lá no alto, no poder de Deus. Porque vamos alcançar, meus irmãos, sim, com certeza, esse prêmio. A promessa de morar eternamente com Deus. Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está lá, é lá nos céus. A segunda razão, meus irmãos, de não retroceder jamais, verso 36, necessitar de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança. Perseverança é a capacidade de dar continuidade. Meus irmãos e minhas irmãs, quando eu persevero, eu estou continuando, eu estou lutando, eu estou me esforçando e vai adquirir em mim, meus irmãos, maturidade, experiência. Isso é perseverança. A igreja do Senhor, no século I, eles alcançaram, conseguiram e chegou até nós. E vai continuar, porque o livro de Atos é assim, Atos são ações da igreja, ações dos apóstolos, ação dos discípulos e discípulas, mas a igreja continuou devido à perseverança e alcançaram muitos e muitos lugares o Evangelho de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a segunda razão. Justamente a perseverança. Perseverança não é uma opção. Eu vou escolher porque tem que fazer. Não. Perseverança é uma necessidade da nossa vida. Está aqui, biblicamente, verso 36. Necessidade de perseverança. Isso é bom para a igreja, isso é bom para nós, meus irmãos. Essa perseverança é uma necessidade. Vai nos trazer experiência, alegria, vitória, maturidade, crescimento espiritual. Então a perseverança, ela ajuda o desenvolvimento, o crescimento espiritual em nossas vidas. E sendo assim, esse é o resultado. Quando nós perseveramos, alcanceis a promessa de Deus. Então, todo aquele que persevera até o fim, ele vai alcançar a promessa de Deus. A Bíblia, ela descreve homens, mulheres que alcançaram a promessa de Deus devido à perseverança. Lembra quando Josué e o seu povo ali na terra prometida, eles alcançaram a promessa. Ganharam a terra devido à perseverança. E muitos se perderam porque não perseverou. Reclamaram, murmuraram, não houve essa necessidade. Olharam para trás. Irmãos, toda essa situação que nós estamos convivendo nos dias atuais, vamos perseverar. Não retroceda jamais. E no verso 37 ao 38, terceira razão. Essa é a terceira. Para não retroceder
jamais. Não abandone a sua fé. Olha só o 37. Perdão, 38. O meu justo, porém, viverá da fé. Esse é o justo, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus. Ele sabe que é justo, sim, viver pela fé. O justo, ele não fica murmurando, o justo não vive reclamando, o justo, ele não tem a confiança nesse mundo, mas ele sabe que qualquer situação, seja do bom para o melhor, seja na tristeza, nos momentos difíceis, seja em qualquer situação, mas o justo, ele sabe que ele vive pela fé. E sabe, irmãos, é muito triste, sabe, a gente ouvir isso da boca do Senhor, de Deus. É triste, sabe, quando ele fala, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. É triste, muito triste, porque é aquele irmão ou irmã que está recuando, está abandonando, jogou tudo fora, as bênçãos de Deus, tudo que ele adquiriu na sua vida, poxa, foi batizado, esteve na comunhão com a igreja, dos irmãos, sabe, participou em tantos congressos, momentos de alegria, se você descrever, tantas bênçãos, mas é como se você pegasse tudo isso, jogasse fora. Pronto, abandonou. Sabe, meus irmãos, isso é injusto. Injusto. Ou seja, nós jogarmos tudo fora, abandonar a Deus e a comunhão da igreja. É você recuar, rejeitar, esquecer tudo que nós adquirimos pela bondade, o amor de Deus. Isso é injusto, infelizmente. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus ele fala, a minha alma não tem prazer nele. É como se Deus falasse assim, olha, eu não tenho mais alegria em você, não tenho. Você me abandonou, você me rejeitou, jogou tudo fora. É como se o pai estivesse muito triste. O pai e a mãe oferecem tudo do bom ao melhor ao filho. E ele joga tudo fora. É triste, muito triste. E o texto deixa bem claro que a minha alma não tem prazer nele. Mas, irmãos, olha só o verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Meu irmão e minha irmã, eu quero concluir essa mensagem, essa pregação, como diz o autor de Hebreus, nós somos aqueles que jamais não irão abandonar a fé. Nós somos daqueles que jamais vai retroceder para trás, mas sim marchar, avançar, olhar para frente, olhar para Jesus, pensar nas coisas lá do alto, porque eu não quero para a perdição. Eu não quero ir para o lago